Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Vamos falar hoje sobre Eufrásia Teixeira Leite, uma mulher à frente do seu tempo, e seu burrinho Pimpão. Essa história é muito conhecida em Vassouras. Vassouras é uma cidade do interior do Rio de Janeiro, que é do Vale do Paraíba. E ela era muito rica por causa do café. O café se expandiu através do Vale do Paraíba. Então, nosso pensamento dos barões do café, das grandes fazendas do café do tempo do Império, vem daí de Vassouras. Vassouras foi uma cidade muito rica, cheia de fazendas, muitos escravos. E essa Eufrásia, ela era filha de um dos homens mais poderosos dali, Joaquim José Teixeira Leite. Ele era dono não de fazendas, mas de uma casa, podia a gente dizer que era um banco particular que emprestava dinheiro a juros e facilitava os negócios do café. Eufrásia era a filha caçula da família, um irmãozinho dela morreu aos 3 anos, ela tinha uma irmã também que ela tinha um problema, uma doença, que nos ossos ela também não podia casar, porque podia morrer pelo parto. Então, Eufrásia ficou tipo a herdeira da família, ela passaria a, o nome da família com casamento, aquela coisa toda. Só que as duas irmãs tiveram uma educação diferente. Além da educação de sinhazinhas, fala francês, toca piano, ter boa educação, elas foram treinadas pelo pai para serem independentes. Elas geririam a fortuna da família. E a fortuna da família era enorme. Eles tinham uma fortuna muito grande. Na época, calculada mais de 700 contos de réis. Isso, em dinheiro de hoje, é muita coisa. Eles seriam bilionários. O pai morreu, de Eufrásia, o pai morreu em 1873. Eufrásia e a irmã foram para Paris, morar em Paris. Durante a viagem, que foi de um cruzeiro, ela conheceu o que seria assim o amor da vida dela, Joaquim Nabuco, político conhecido no Brasil. Na época ele ia ser embaixador do Brasil na França. Jovens, bonitos, no navio de cruzeiro e sem um iceberg, acabaram apaixonados. E foi uma paixão muito tumultuada, uma coisa assim, a família dela não gostava, porque Joaquim Nabuco era abolicionista, Partido Liberal. Isso dá um outro vídeo. Isso eu vou contar depois. Tanto que eles se separaram. Ela ficou solteira, acabou se tornando uma solteirona, e ela foi para Paris. Morou em Paris durante muitos anos. Em 1884, ela comprou um hotel para morar, ela e a irmã. As duas moraram ali durante vários anos. E ela investia. Ela foi a primeira mulher a entrar na Bolsa de Valores de Paris. Antigamente, mulheres não podiam investir na Bolsa de Valores. Eufrásia e a irmã também foram as primeiras mulheres do mundo a investir na Bolsa de Valores. Mas elas tinham que investir através de laranjas. Ela tinha um alemão que era o laranja dela. E ela investiu não só nas bolsas de valores de Londres, Nova York, Paris, mas ela também comprava as dívidas dos estados. Ela investiu em tecnologia, ela investia, como era a segunda revolução industrial, ela investiu em ferrovias, companhias elétricas, petroquímica. AT&T, que é a do telefone, que foi fundado por Graham Bell, ela tinha ações, era uma das sócias majoritárias da AT&T. No Brasil, Eufrásia teve ações do Banco do Brasil, Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, Banco Mercantil. No Rio de Janeiro, Companhia Americana Fabril. Ela também teve fábricas de tecido, tecelagens de seda ítalo-italiana. A Companhia Antártida Paulista, que é a Ambev hoje, teve investimento dela. Ela também investia em estrada de ferro, em vários setores. A carteira dela de investimentos era grande. Ela também foi uma das investidoras da Madeira Mamoré.
Farquhar, ele dependeu do dinheiro dela para fazer a madeira mamoré. E ela também era conhecida pela sua elegância. Pela ver pela foto aí, ela era uma mulher elegante, muito bonita. Ela é chamada também a princesa dos diamantes negros. Ela adorava diamantes, adorava rosas. Então, durante muito tempo, ela frequentou os salões de Paris. Ela era quase uma francesa. Ela veio no Brasil nesse período durante pouco tempo, teve umas 2 vezes. Quando a irmã morreu, em 1884, desculpe, gente, em 1899, a irmã morreu, ela ficou muito triste, ficou sozinha, mas acabou herdando a parte da fortuna da irmã. Se ela era rica, ficou ainda muito mais rica. Tanto que quando houve a crise da Bolsa de 29, os historiadores dizem que para ela, para Eufrásia, aquilo foi apenas um espirro. Ela não sentiu tanto problema com a crise da Bolsa, porque ela tinha vários investimentos, ela não dependia da Bolsa de Valores. Então, ela, chateada já, houve a Primeira Guerra Mundial, ela viu a destruição da Europa. Em 1928, ela voltou para o Brasil, ela voltou para o Rio e também tinha o hábito de voltar lá para Vassouras, tanto que ela tinha uma casa, uma mansão em Vassouras, que hoje é um museu, o Museu da Era. E Eufrásia ficava nessa, ficava no Rio de Janeiro, depois ia para Vassouras. E em Vassouras, ela teve o famoso burrinho Pimpão. Era um animalzinho de estimação dela. Ela tinha um cachorro e o burrinho. Nesse período, o pessoal, ela já era uma senhora, então daquela mulher extravagante, bonita, da alta sociedade, que todo mundo elogiava, mas já estava uma senhora e tinha um burrinho, que o pessoal chamava de Pimpão, mas na verdade ele não tinha nome. Ele era conhecido como burrinho de cor de pinhão. Pinhão é aquela fruta, né? Tem muito no Paraná, no Rio Grande do Sul. Ele era marrom. E o burrinho era bem tratado, comia pão doce. E Eufrásia também gostava de conversar com as rosas. Ela e Cartola tinham esse hábito de conversar com as rosas. Mas o pessoal já dizia que ela conversava com as formigas. As formigas, ela não deixava nem matar as formigas. Ela já estava de grande dama da sociedade, estava virando velha gagá. Tudo isso de olho na fortuna, porque ela não tinha herdeiros. E esse lance das formigas, que eu conversava com formigas, isso era uma lenda, porque na verdade ela gastou rios de dinheiro para matar as formigas. Eram formigas saúas que destruíam os roserais da Eufrásia. E Pimpão também. Pimpão era malhado, que o dinheiro estava sendo gasto com Pimpão, que Pimpão quase estava acabando com a fortuna da Eufrásia. E houve a lenda também que quando Eufrásia morreu, ela dividiu o dinheiro para instituições de caridade. Ela mandou fazer um hospital em Vassouras, que na época era o hospital mais tecnológico, moderno do Rio de Janeiro. Ela mandou fazer 2 escolas, uma escola para meninas e uma escola para meninos. Essa escola para meninos até virou Senac, lá de Vassouras. E ela doou a fortuna para os pobres, doou a fortuna, parte da fortuna para os empregados, para os ex-escravos, até o cara que ajudava ela nas transações das bolsas de valores também recebeu, os mendigos de Paris recebeu, e ela sempre deixou a fortuna dela para a cidade de Vassouras ser usada em prol dos pobres. Ela amarrou a fortuna dela com isso. Mas todo mundo estava de olho na fortuna todo mundo queria a fortuna da Eufrásia. Então inventaram 1000 coisas. Tanto que a Eufrásia deixou para um primo que ele parte da fortuna, mas que ele criasse um colégio. E esse colégio, mais de 50% do colégio deveria ser de crianças pobres. Lê-se crianças negras, filhos de ex-escravizados.
O cara não topou, ele preferiu não receber a fortuna só para não fazer a escola. Então, muito do patrimônio dela se perdeu. E o pessoal começou a dizer que o Pimpão ganhou parte da fortuna, que parte da fortuna foi para o Pimpão e para o cachorro. Só que quem era mais malhado era o pobre do burro. E todo mundo na cidade achava que era um absurdo o burro ganhar dinheiro, que absurdo é esse? Pelos documentos, na verdade, Pimpão foi vendido com patrimônio da Eufrásia e ninguém sabe exatamente o que fim deu o burrinho. E a cidade começou a se entrar em decadência, porque o café passou para São Paulo. O poder político saiu dos barões do café de Vassouras e passou para os barões e mais tarde os industriais paulistas. Vassouras começou num estado de decadência horroroso. Hoje, o patrimônio que Eufrásia deixou para a cidade está praticamente destruído. A escola de meninas está largada, é um matagal. O hospital, que era um grande hospital, que é a maior construção que tem ali, que ela deixou, o hospital está parado, caiu o teto, cheio de infiltração, uma coisa horrorosa. O colégio dos meninos, que era o Senac, também está indo pelo mesmo caminho. Ele só não parou igual o colégio das meninas por causa do Senac, senão aquele colégio também já tinha parado. Então todo o patrimônio dela, por causa de brigas, as brigas foram tantas que a cidade chegou a entrar numa greve para saber para onde ia esse dinheiro da Eufrásia. Ficou parado, até hoje tem dinheiro dela parado aí, mas é mal gerido, o patrimônio por causa dos planos econômicos, inflação, má gerência da coisa. O patrimônio dela, a grande fortuna dela foi diluída. Era calculada em mais ou menos 4 toneladas de ouro, se fosse hoje a fortuna. Não é nem isso agora. E ela pediu que o juiz da cidade e o promotor ficassem de olho nessa fortuna. Mas ninguém ficou, todo mundo só tinha olho grande. E a decadência da cidade aumentou. A cidade é uma cidade turística agora e uma cidade universitária. Mas não tem mais aquela coisa que tinha na época do café. Eles vivem muito do passado. E, para piorar, colocaram a culpa em quem? No Pimpão. Pimpão agora é culpado pela decadência da cidade. Porque criou-se a ideia que depois que Pimpão morreu, alguém enterrou a caveira do burro em algum local da cidade e a cidade foi amaldiçoada. A cidade não cresce por causa da maldição do Pimpão. E essa é a história dessa grande mulher, a Eufrásia Teixeira Leite, e a história do pobre do Pimpão, um injustiçado. Oi, pessoal. Gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.